E aí, galera do primeiro ano, tá todo mundo bem? Estamos chegando aí para mais uma... Hoje, parece aqui que tá travando para mim aqui, acho que agora vai. Hoje, capítulo 5. Vamos começar o capítulo 5. Algumas coisas importantes aí pra gente ver. Clima, tempo, a interação do clima. Vamos ver o que acontece aí pra vocês, a vinheta pra gente começar a aula. Isso aí, galera, vamos lá? Então já vamos direto aqui, ó. Página 6, eu acho. Página 6. Primeira coisa que o texto começa falando, diferença de clima pro tempo. O que é tempo? O que é clima? Tá bom? Gente, o tempo é uma coisa menor. Tempo é uma coisa que a gente fala... Deixa eu ver se eu consigo explicar. Tá chovendo lá fora? Como tá o tempo lá fora? Eu vou falar, tá ensolarado, tá chuvoso, tá calor, tá frio. É aquela coisa do momento, é o dia. Como está o dia? Esse é o tempo, beleza? Então olha só o que fala aqui, ó. A ocorrência ou não de chuvas, a presença mais ou menos acentuada de nuvens, a pressão atmosférica, a temperatura, a umidade do ar, tá? Caracterizam o tempo atmosférico. Então isso é quando eu vou falar de tempo, certo? Todas essas mudanças frequentes na condição atmosférica estão relacionadas ao tempo. Então, chuva, sol, calor, frio, é tempo. Tá chovendo, tá frio lá fora? Então, tô falando do tempo. O clima já é algo maior. O clima já é algo maior. O clima, gente, está ligado a vários fatores, tá? Está ligado ao relevo, está ligado à localização do local, tá? Está ligado às latitudes. Então, como é que é isso, professor? Por exemplo, quem está na latitude ali no centro do planeta, próxima à linha do Equador, tá? O clima é mais quente. Quem está próximo ao mar, o clima é quente e úmido. Quem está lá no polo, o clima é frio. Temperaturas mais frias, clima mais frio. Quem está no alto das montanhas, clima frio de montanha. Quem está no meio do continente, longe do mar, clima desértico. Então, vai existir aí uma diferença entre os tempos e entre os climas, tá bom? Então, tem essa diferença. O tempo é algo menor, tá chovendo, tá calor, começou a chover, e o clima, como é que é o clima daquela região? É calor, é frio, é chuvoso, é mais quente, é mais seco, é mais frio, tá? Então, tem essa diferença entre os tempos e os climas. Então aqui ele vai falar, ó, o clima relaciona com os demais elementos físicos de uma região, como a vegetação, a rede hidrográfica, o solo, o relevo, entre outros. Por exemplo, aqui na Amazônia, ele coloca aqui o exemplo do livro. Ele é mais chuvoso, por quê? Por causa da quantidade de água que tem na floresta, é uma região que é quente e úmida, tá bom? Então cada região vai ter um clima diferente, tá? E vai ser adequado à realidade daquela localidade. Então aqui tem muita floresta, tem muita água, tem muita planta, recebe a influência do calor do verão, do calor da linha do Equador ali, que está muito próximo ao sol, clima quente. Lá no Polo Sul, clima frio, certo? Então os climas vão variando aí de lugar para lugar. Mas eu não vou falar muito sobre isso, que depois a gente vai falar mais sobre clima mesmo, tá? Aí o texto vai falar, o livro traz para nós, né, a apostila, da ciranda dos efeitos do clima. Certo? Mas para isso, em primeiro lugar, ele começa falando dos movimentos que a Terra faz. Porque cada movimento vai depender de algumas coisas no planeta. Então, o primeiro movimento aqui, ele já vai falar do movimento de rotação. Pessoal, eu não quero perder muito tempo com isso, porque vocês já conhecem, já é uma coisa que vocês estão cansados de ver. Então é o seguinte, movimento de rotação, tá? É aquele movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. A Terra vai rodando em torno de si mesma. Esse movimento, tá? Ele dura 23 horas e 53 minutos, mas ele é e 56 minutos, mas ele é arredondado para 24 horas. Certo? Mas tecnicamente ele tem uma distanciazinha, tá? Tem uma hora aí que o planeta dá uma, os cientistas fazem um negócio lá para arredondar o horário do planeta, certo? Essa é a primeira coisa. Eles colocam aqui, ó, esse eixo de inclinação é muito importante, tá? Nós temos que prestar muita atenção no eixo de inclinação da Terra,
porque disso vai depender várias coisas. Já vou até falar um pouco sobre isso, tá? A radiação solar, ela vai bater na Terra. Só que ela não bate na Terra de forma igual. Como a Terra ela tem uma inclinação, o que vai acontecer? Em determinada época do ano, por exemplo, ó, o polo norte fica mais próximo do Sol, tá? E o polo sul, ó, tá mais distante. Percebe? Então, disso vai depender várias coisas. Agora, por exemplo, essa região do Equador aqui, ó, o Sol bate praticamente perpendicular aqui todo o ano. Todo ano o Sol vai bater aqui nessa região. Principalmente, gente, ó, nas regiões aqui, ó, tropicais, ó. É a região onde sempre vai ter mais Sol, tá? É onde o Sol tá batendo aí numa constante maior. Mas nós vamos falar sobre isso um pouquinho depois. Além disso, nós vamos ter um movimento de translação. Então, nós temos um movimento de rotação, a Terra está girando em torno do próprio eixo, e o movimento de translação, que é o movimento que a Terra vai fazer em torno do Sol. Tá? A Terra girando em torno do Sol. Esse movimento ele demora 365 dias, 5 horas e 49 minutos. Certo? 5 horas e 49 minutos. Isso dá um problema. A gente fala que a Terra leva para girar em torno do Sol 365 dias. Só que o que acontece? Essas 5 horas e 49 minutos, elas sobram, tá? Então, o que os cientistas fizeram? Durante uma época do ano, a cada 4 anos, eles fazem um ano com 6 horas, que é para a Terra voltar à sua conta normal. Então, eles fazem 4 anos, né? Eles fazem 3 anos com 365 dias e 3 horas e um ano com 366 dias. Esse ano com 366 dias, ele é chamado, tá? A cada 4 anos, ele é chamado de ano bissexto. Então, no mês de fevereiro, olha lá, para corrigir o arredondamento e evitar um descompasso no movimento de translação e o calendário, convencionou-se, criou-se uma convenção de acrescentar um dia no mês de fevereiro a cada 4 anos. Tá? Por isso que quando fevereiro tem o dia 29, tá bom? Tem um aluno do primeiro ano, que ele nasceu, do segundo ano, que ele nasceu no dia 29 de fevereiro. Então ele só faz aniversário a cada 4 anos. Que a gente vai chamar de ano bissexto. Por que é bissexto? Porque tem 2 números 6 no final. Bissexto. Tá bom? Outra coisa importante, galera, que o texto vai mostrar para nós aqui, são os solstícios e os equinócios. Tá? Equinócios. Em determinada época do ano, tá? No verão ou no inverno, os dias são mais longos. Os dias estão maiores. Não sei se vocês percebem lá que em janeiro, por exemplo, tá? O sol é maior, tem mais sol. Agora nós estamos entrando no inverno, vocês vão perceber que as noites estão mais longas e os dias estão menores. Então, nessa época, tá? Nessa época a gente vai ter o solstício. Solstício vem de sol estático, tá? Sol estático. Então ela acontece ou no verão ou no inverno. Em determinados lugares do planeta, por exemplo, no Polo Norte, você vai ter lá na Rússia, no norte da Rússia, tá na Sibéria, você vai ter algumas épocas do ano, no verão, por exemplo, que o sol, você tem um dia durante 24 horas. Durante 2 meses os caras estão no sol. Aí começa aquele anoitecer, vai anoitecendo. Aí quando chega no inverno dos caras, eles ficam 2 meses na noite. Gente, imagina, 2 meses de sexta-feira, 24 horas de noite, sexta, sábado e domingo. Ai, que delícia. Já pensou? Uma balada, tá? Chamar lá o DJ, aquele DJ famoso pra botar um som lá. E sexta-feira, 24 horas ser noite, certo? Mas acontece. Então, nesses lugares, eles chamam de solstício. Solstício de verão ou solstício de inverno. Por quê? Porque o Sol está estático. Em determinado lugar do planeta, o Sol está estático. É sempre Sol. Beleza? E aí nós vamos ter os equinócios. Os equinócios, galera, já significa o seguinte: primavera e outono, quando as noites têm, os dias têm 12 horas e as noites têm 12 horas. Tá? Eles são iguais nos hemisférios. Isso aí acontece geralmente na primavera e no outono. Nessa época, por que é equinócios? Equinócios vem de equi, iguais, nócios, noite. Então seriam noites iguais, tá? Noites iguais. E ele fala aqui, ó, que quando é primavera no hemisfério norte, tá? Solstícios e equinócios são o cálculo. E aí ele vai falar dessa época do ano, tá? Da primavera e do outono, beleza? Pra gente entender melhor, tem um desenho. Tem um desenho, certo? Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, vamos começar o desenho por esse lado aqui, ó.
tá, ó. Então esse lado, quando ele tá nessa posição aqui, galera, ó, o Sol, ele bate diretamente no hemisfério norte. Então, é verão no norte, inverno no sul, certo? Aqui nós temos o solstício de inverno, beleza? Aí nós vamos ter na outra posição o contrário. O Sol tá batendo mais no norte, mais no sul e menos no norte. Então aqui, ó, é o inverso, tá? Vocês podem ver que essa região do planeta aqui, ó, o Sol não chega a bater. Então eles vão ficar com noite vários dias até chegar nessa posição, certo? Nessas duas posições aqui já vai mudar a situação. Aqui é outono, ó, primavera no norte e outono no sul. E aqui é o inverso. Então as estações do ano, elas são determinadas de acordo com esse movimento de translação, beleza? Com esse movimento de translação. Aí nós vamos para frente, tem uma perguntinha do Enem aqui para responder, mas nós vamos já direto para as zonas climáticas. O que o texto vai falar das zonas climáticas? Que as zonas climáticas, elas vão depender da intensidade da luz, tá? Primeira coisa, ela vai falar, ó, o seguinte, que aqui, ó, a lanterna, tá? Ela tem duas posições. Ela tá primeiro batendo em linha reta e aqui perpendicular. Eles colocaram a lanterna inclinada, como se fosse o sol batendo na Terra. Então, em alguns lugares, o sol bate direto, bate de frente, e em alguns lugares, por causa do eixo de inclinação, o sol vai bater perpendicular, tá? Então ele põe esse desenho para mostrar o que é bater em linha reta, certo? E o que é uma inclinação, que é bater numa posição perpendicular, tá? Porque aqui vai determinar, ó, quando bate em linha reta é uma coisa, quando bate perpendicular é outra coisa, tá bom? E aí nós vamos ver as zonas climáticas. Olha lá o que fala aqui, tá vendo? Ó, os raios solares, ó. Quando eles batem aqui, ó, eles batem direto na Terra. Aqui eles já batem mais distante, numa concentração diferente, tá bom? Já bate com uma radiação diferente, com uma quantidade diferente, por causa dessa distância que o planeta tá do Sol, tá? E por causa desse eixo de inclinação, certo? Aí nós vamos para a parte das zonas climáticas da Terra. Zonas climáticas. Por causa dessa inclinação e pela Terra ser redonda, o Sol vai bater mais em algumas partes. Então, em que partes que nós temos maior quantidade de Sol, tá? A maior quantidade de Sol nós sempre vamos ter aqui, ó, próxima à linha do Equador. Então, toda a região próxima à linha do Equador, ó lá a linha do Equador aqui, ó. Sempre a linha do Equador, ó, quem está nessa região vai receber maior intensidade de Sol. E sempre vai ter mais calor. E a região dos polos sempre vai ter menos calor, sempre vai estar mais distante do Sol, tá? Mesmo você fala, professor, mas aqui a inclinação ela tá mais próxima. Ela tá mais próxima, mas por causa da questão da Terra ser redonda, ó, ela não está tão próxima do Sol, ela vai manter uma distância, tá? Então essas regiões sempre vão estar mais afastadas do Sol, beleza? Então aqui é o seguinte, próximo aqui, ó, quem está, os países que estão aqui nessa área, ó, a gente vai dizer que ou está na área tropical ou intertropical, entre os trópicos, beleza? Depois disso, nós vamos ter a segunda zona, que é do trópico ao polo. Então aqui, ó, tá vendo aqui o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, ó? Trópico e trópico, certo? Trópico e trópico, ó. Trópico de Câncer e o de Capricórnio estão aqui. Então a zona que está entre os trópicos e os círculos, tá? A gente vai chamar de zona temperada. É uma segunda zona que recebe uma radiação solar um pouco mais... um pouco menor que a região intertropical, tá? Então aqui o clima já é um clima um pouquinho diferente, tá? É um clima já um pouco mais frio, já tem os invernos mais rigorosos, o verão já é um pouco diferente, beleza? E aí nós vamos ter as zonas glaciares ou zona polar, tá? Zona glacial do norte e a zona glacial do sul, beleza? Gente, o Brasil, ele tá localizado aqui, ó, nessa zona tropical. Pedacinho do Brasil pega aqui em cima, ó. Na linha do Equador, inclusive. A floresta amazônica tem um pedaço dela que é cortado pela linha do Equador, tá? Mas o Brasil, ele pega um pedacinho da zona temperada do sul e ela, a maior parte do Brasil tá no país tropical. Por isso tem até a música do Benjor, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Certo? Outra coisa importante que eu quero falar pra vocês aqui, ó, o nome dos trópicos. Tem muita gente que às vezes se perde. Linha do Equador divide a Terra em dois. Para você saber Câncer ou Capricórnio, eu sempre penso o seguinte. Câncer eu comparo com o nome da doença. Aqui não é a doença.
tá? É o trópico. Então, o trópico de câncer eu comparo com a doença. Eu penso o seguinte, câncer eu quero perto ou longe de mim? Eu quero longe. Então, o trópico de câncer tá lá no hemisfério norte. E o trópico que eu quero perto de mim é o de Capricórnio, certo? Porque câncer é coisa ruim. Para mim decorar, eu decorei dessa forma, tá? Você pode criar, se você conseguir decorar de outra forma, não tem problema. Belezinha, galera? Aí nós vamos falar um pouquinho da atmosfera, certo? Galera, a Terra, ela é formada por um conjunto de gases, por camadas de gases que vão estar aqui sobre nós, tá bom? Então ela fala assim, ó, que a Terra é formada por um conjunto de gases que vai ser responsável pela vida no planeta. E aí nela vai ocorrer muitos fenômenos, tá? O que ele fala também? Que 98% dessa massa de ar está nos primeiros 29 quilômetros, certo? Está nos primeiros 29 quilômetros. Então vamos entender um pouquinho isso aqui. Olha lá, aqui é a parte da Terra, certo? Nós estamos aqui, ó, nessa parte aqui, ó, troposfera, certo? Troposfera. Nós vivemos aqui, tá? Então aqui, ó, de cerca de 6 a 18 quilômetros. Aí ele fala da temperatura, né? Da questão da temperatura, que tem uma variação, tal. Mas aqui é a troposfera. Depois, nós vamos para uma segunda parte, estratosfera. Depois, uma terceira parte, mesosfera, termosfera e exosfera, que é onde estão os satélites aqui, ó. Certo? Essa parte aqui, ó, ela é a parte que está a 380, 500 quilômetros de distância da gente. Certo? Aí aqui o texto vai falar algumas coisas. Ele fala, né, que da divisão, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, tá? E o texto fala um pouquinho do quê? Ele vai falar um pouquinho da estratosfera, certo? A estratosfera, galera, é essa segunda camada nossa aqui, ó. É essa segunda camada nossa. Então vamos voltar lá que o texto vai falar algumas coisas importantes dela. Ela absorve grande quantidade da radiação ultravioleta por causa da presença do gás ozônio. Então o gás ozônio, ele está nessa camada, tá? Ele está lá nessa camada. E ela é fundamental pra gente, por quê? Porque ela absorve a radiação, ela não deixa a radiação solar passar aqui pra gente, certo? Mas aí o texto continua, que a troposfera é o centro do nosso interesse quando a gente fala do clima, tá? Da relação com a natureza e da relação com a sociedade. Porque é aqui que se estabelece a vida. É na troposfera que vai ter aí, né, que vai estar estabelecida a vida, que vai estar estabelecido o clima, que vai estar estabelecida a quantidade de chuva, o verão, o inverno, que é onde a gente vive, tá? Aí ele vai falar também um pouquinho do aquecimento global. Ele fala que o aquecimento global da troposfera, ele depende muito da radiação da superfície e da vegetação, das construções, da água. Galera, é normal que essa área do planeta, que é a troposfera, ela retenha o calor, tá? O ar que está nessa região, quando o sol passa, ele aquece o solo e ele tenta voltar, ele fica preso nesse ar, beleza? Isso é um fenômeno natural do planeta. Só que se a gente tem uma quantidade de poluição muito grande nessa região, qual é o problema? Nós vamos começar a formar os gases do efeito estufa. Nós vamos começar a aumentar esse calor vai ser excessivo. E esse calor sendo excessivo, o que ele vai fazer? Primeira coisa, que é o primeiro problema, vai aumentar a temperatura do planeta. Ah, professor, mas aumentar a temperatura do planeta é bom. É bom, só que o que vai acontecer? Corre o risco da gente derreter as calotas polares. Beleza? Então, e aí vai subir o nível dos oceanos, a gente vai começar a gerar um problema para a natureza, tá? Aqui ele mostra os principais gases que temos na troposfera, tá? Então, olha lá, o gás nitrogênio, 78%, o oxigênio, tá? 20%. E aí tem outros gases. O que está acontecendo nos últimos anos? A gente tem aumentado muito esse gás aqui, ó, o dióxido de carbono. Quando a gente aumenta demais o dióxido de carbono, a gente começa a gerar a poluição. O dióxido de carbono é um gás que não é bom para os seres humanos, beleza? Aí aqui vai falar do efeito estufa, eu já falei um pouco do efeito estufa lá atrás, né? Mas ele mostra aqui, quer ver só alguma coisa? Exerce a função essencial para reter o calor na Terra, impedindo que a irradiação das ondas longas e da superfície da Terra seja perdida. Então ele evita com que os raios solares, com que o calor do Sol volte,
tá? O efeito estufa não é uma coisa totalmente ruim. Ele é ruim quando a poluição começa a reter mais calor do que o normal, e esse calor, tá, por causa do CO2, começa a gerar alguns problemas para nós. Belezinha? Tá tudo aqui nessa continuação desse parágrafo, tá bom? Depois tem um textinho para refletir, tem um texto falando sobre o clorofluorocarbono, que é o gás que sai das nossas geladeiras e tal. A gente não vai perder muito tempo com isso. E aí vem uma sequência de atividades para vocês, tá bom? Galera, façam essa sequência de atividades. Dessa questão aqui que a gente viu hoje, dessa aula de hoje, vai cair uma questão na nossa prova da próxima aula, tá bom? Então estudem aí, se preparem, tá? Se preparem também com outro capítulo inteiro que vai cair. Na próxima semana a gente já vai terminar esse assunto aqui, belezinha? Então era isso, galera, que eu tinha para passar para vocês. Vou deixar também umas perguntinhas aqui valendo aquele meio pontinho, tá? 2, 3 perguntinhas só sobre a aula de hoje. E aí façam essas aqui e se preparem para a prova. Tá bom, galerinha? Grande abraço para vocês aí. Boa semana e fiquem com Deus, tá bom? Bom, deixa eu desligar aqui agora. Vamos lá. Tchau, tchau.